Questo traffico si concretizza. 3 de abril de 2024. Misturando imagens turísticas do Brasil com imagens de cultos religiosos, a RAI, principal TV da Itália, afirmava: italiano vítima de magia e extorsão no Brasil. E completava: inventam-se falsas paternidades para arrancar dinheiro. Para entender de onde isso saiu, precisamos voltar a 2021, em Tubarão, Santa Catarina. E aí, novidades? Como tá essa semana? Tudo certo? A brasileira Bárbara Zandomenico Perito é descendente de italianos. Dá aula para brasileiros e ensina português para estrangeiros. Você entende o que é o povo isolado? O italiano Nunzio Bevilacqua, advogado e empresário com negócios no Brasil, se matriculou. Depois de 5 meses, a relação profissional entre os dois começou a ficar pessoal. Desde o início ele já me apresentava como a namorada dele, assim, eu achei isso um pouco estranho, mas também não comuniquei a ele. E acabei sendo, né? Depois de uma viagem com Nunzio pelo Brasil, Bárbara fez um teste de gravidez. Deu positivo e ele ficou super feliz, assim. Mas o advogado Nunzio voltou para Roma e de lá insistia que Bárbara fosse atrás dele. Eles começaram a se afastar durante a gestação. Eu comecei a pensar se talvez não seria melhor se eu ficasse a gravidez no Brasil, perto da minha família, porque é uma coisa nova, né? Minha primeira filha. Eu não sabia como seria, é tudo muito novo. Aí chegou um momento que você teve que falar isso pra ele. Aí ele não aceitou muito bem. Ele me ligou um dia, perguntando se tudo bem, se ele não participasse da criação dela, não registrasse e não ajudasse financeiramente. Eu falei, tá, isso aqui não tá certo. A gente precisa fazer o que é certo, registrar, acertar a convivência, acertar a pensão. A criança nasceu 2 meses depois desse telefonema, em julho de 2022. Nos dias seguintes, Nunzio quis fazer um teste de DNA em São Paulo. Segundo um ex-advogado dele, o local foi escolhido pelo próprio empresário. Ele me mandou uma mensagem, né, dizendo que preferia fazer o exame em São Paulo, que ele não queria ver Bárbara novamente. O exame confirmou a paternidade. Ele pediu um segundo teste, mas esse pedido foi negado pela justiça. Foi o que bastou para Nunzio começar a espalhar aquela história que a RAI acabaria contando no ano passado. O italiano passou a dizer na imprensa do país que havia uma organização criminosa no Brasil com o objetivo de enganar homens europeus, para extorquir o dinheiro deles. Outros veículos publicaram a história na Itália. Nunzio deu entrevistas, disse que tinha recebido a seguinte denúncia anônima: a gravidez de Bárbara seria fruto de orgias e ritos satânicos brasileiros, que alimentavam uma fábrica de crianças sobrenaturais para lucro com pensões alimentícias. Nunzio envolveu no roteiro membros do Ministério Público de Santa Catarina, grupos religiosos, médicos, políticos e até mesmo familiares de Bárbara. Ele criou uma narrativa, assim, como se no Brasil tudo fosse possível. Que em Brasília sia tutto possibile. Seita religiosa, que é uma organização criminosa onde em que as mulheres engravidam de um santo por meio de uma fertilização. Ou seja, todas as crianças são filhas do mesmo santo, do mesmo guru. E depois dos 2 anos, se a gente não alcança o objetivo, as crianças são vendidas. Uma história extremamente bizarra. A defesa de Bárbara quer que Nunzio seja responsabilizado criminalmente. Ele atenta contra o Ministério Público, ele atenta contra a Igreja Católica, contra outras religiões, contra uma pessoa que tem direitos também, que é a Bárbara, e mais ainda, contra a filha dele, uma menor de idade. Que tipo de prova é apresentada disso tudo? Não existe prova nenhuma. Um processo criminal foi instaurado para apurar a possível prática dos crimes de calúnia, difamação e perseguição, o chamado stalking, todos pela internet em um contexto de violência doméstica. No início do mês, a Justiça Federal concedeu a Bárbara
algumas medidas protetivas. Ano passado, uma equipe de reportagem italiana veio ao Brasil. Gravou e depois publicou imagens de Bárbara e da criança na rua. Nós temos um pouco de receio do que pode acontecer pelo tamanho e proporção que essa história tomou e pela vinda dos repórteres, vinda de profissionais contratados por ele, que foram atrás de familiares, invadiram a casa dela. Então isso, de forma criminal, é o que a gente pode fazer aqui no Brasil. Se vier ao Brasil, Nunzio está proibido de se aproximar de Bárbara e de seus familiares. A distância mínima é de 3 quilômetros. Além disso, o empresário também está proibido de contatar Bárbara e os familiares por qualquer meio de comunicação. Nunzio Bevilacqua não tem advogado constituído no processo criminal brasileiro. Possiamo parlare 2 minuti? Nós tentamos ouvir a versão dele em Roma, onde ele mora. Mas o empresário não quis falar sobre o caso. Que prova ha avuto per... Ma lei non può rilasciarci un'intervista? Non ha voglia di parlare? Mi sto lasciando l'opportunità di parlare! A jornalista Roberta Rei, do canal Itália 1, reconheceu o absurdo da situação e afirmou que um novo teste de DNA encerraria o assunto. A emissora italiana Rai não respondeu ao nosso contato. Bárbara e a filha, hoje com 3 anos, vão levando a vida em Tubarão. Ela continua dando aulas e nunca recebeu nenhuma ajuda financeira de Nunzio. Ele ainda não reconhece a paternidade. Eu não faço parte de seita nenhuma. Não existiu golpe de nenhum tipo. Existiu um relacionamento que não deu certo. E desse relacionamento existe uma criança que é saudável. Minha filha, filha dele, que vive e tá aí. É isso que existe da história.